Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Na última videoaula sobre neurocognição, o link, como você já sabe, está lá no blog, eu deixei algumas pessoas curiosas sobre os gêmeos. Hoje nós vamos retomar as ideias daquela videoaula, que era sobre duas teorias ligadas à origem da inteligência, e descobrir como foi que os gêmeos enganaram os psicólogos e cientistas cognitivos sobre isso por tanto tempo. A gente já sabe que existe um componente genético e outro ambiental na determinação do grau de inteligência de uma pessoa. A grande pergunta aqui é, em que proporção? Se você lembrar bem, no final da videoaula anterior, a gente viu que antigamente, há uns 20 ou 30 anos, acreditava-se que o componente genético era o mais importante. Hoje, a gente sabe que, na verdade, o componente ambiental é muito mais forte do que se imaginava, e mais forte que o componente genético. Aqui é que entra a história dos gêmeos. Para tentar separar o que era genético do que era ambiental, os cientistas acompanharam o desenvolvimento de diversos pares de gêmeos por vários anos. E por que gêmeos? Bom, porque gêmeos têm a mesma carga genética, né? Aqueles gêmeos idênticos. Então, a premissa era de que, se eles fossem criados separados, qualquer diferença nas habilidades cognitivas podia ser atribuída ao ambiente. Então, os cientistas foram lá, acompanharam um monte de casos de gêmeos criados em ambientes separados, né, gêmeos adotivos, e observaram que, no final de algum tempo, eles acabavam desenvolvendo graus de inteligência e habilidades muito semelhantes. A conclusão que parece a mais óbvia a partir desses experimentos, então, é o seguinte: os fatores genéticos são muito mais importantes do que os fatores ambientais. E foi nisso que se acreditou durante muito tempo, até porque essa ideia batia direitinho com a ideia que as sociedades ocidentais têm da inteligência até hoje, que a inteligência é como atributo fixo. Ou seja, era a ciência confirmando a intuição e o senso comum das pessoas, pelo menos aqui no Ocidente. Mas lá pela década de 80, duas descobertas começaram a desafiar essa teoria. A primeira é que as semelhanças entre os pares iam variando conforme a idade. E elas variavam da seguinte forma. Em crianças pequenas, as semelhanças ficavam em torno de 20%, ou seja, elas nem eram tão parecidas assim. Crianças um pouco maiores ficavam com uma semelhança em torno de 40%. E adultos, essa semelhança podia chegar até 60%. Ou seja, tem um padrão aqui. E se você for parar para pensar, é um padrão muito esquisito. Quer dizer, quanto maior a idade, maiores as semelhanças entre os gêmeos, ou seja, menor a influência ambiental. Isso é totalmente o oposto do que se poderia esperar, já que os adultos eles sofreram muito mais intervenções do ambiente do que crianças pequenas. Então, eles deveriam ser menos parecidos do que quando criança. Além disso, as mudanças com o passar do tempo eram muito grandes, o que indicava que o ambiente poderia não ser tão pouco importante para a inteligência quanto se pensava. A segunda descoberta é que em diversas populações ao redor do mundo, o QI médio tinha aumentado em torno de 20 pontos nos últimos 30 anos. Aí você pode dizer assim, ótimo, que bom, né? Qual o problema disso? Bom, para a população em geral é bom. O problema é que acreditava-se que a inteligência era devida principalmente a fatores genéticos. E se a inteligência está ligada a fatores genéticos, as variações deveriam ser explicadas, então, pela teoria da evolução. Só que a teoria da evolução jamais conseguiria explicar uma evolução genética desse tamanho em tão pouco tempo. 20 pontos em 30 anos é muita coisa. E, geralmente, a teoria evolutiva, nós estamos falando de evoluções que levam milhares de anos para acontecer. Ou seja, o que quer que tenha mudado o QI médio da população teria que necessariamente ter a ver com as condições ambientais. Não podia ser somente genético. Mas e os estudos com gêmeos, que alguns anos antes tinham provado a supremacia da genética? Olha só que situação que os cientistas estavam. Você tem uma série de evidências experimentais e elas se contradizem entre si. Então, o que a gente precisa agora é uma nova teoria que fosse capaz de explicar todas essas evidências de uma vez só. Assim que a ciência evolui, né? Bom, depois de muito quebrar a cabeça, a nova teoria que surgiu foi a seguinte. Quando as pessoas têm uma carga genética semelhante,
Certos traços de personalidade vão influenciar diretamente nas escolhas delas dentro do ambiente em que elas vivem. Ou seja, elas vão escolher fazer coisas parecidas, se desenvolver em coisas parecidas e também vão ter oportunidades parecidas. E, portanto, elas vão acabar desenvolvendo habilidades parecidas. O exemplo que o Willingham usa é o dos gêmeos muito altos, que foram criados em famílias diferentes e que acabaram virando jogadores de basquete. Por que acontece uma coisa dessas? Porque a carga genética foi a principal determinante? Não. Porque eles começam a se destacar no basquete da escola. Basquete é um esporte muito popular nos Estados Unidos, né? Aí eles começam a se sentir bem com as suas habilidades para o basquete, eles ficam mais autoconfiantes, aí eles começam a buscar mais oportunidades de jogar basquete. E, com tudo isso, o ambiente também vai ajudando, porque eles começam a ser selecionados para os times de basquete que tem em volta, e aí eles vão tendo mais oportunidades para praticar basquete, e no final das contas, esses meninos vão ter um grande número de horas de prática de basquete. E se eles têm um grande número de horas de prática, eles vão acabar sendo bons naquilo, que eles já tinham, no início, uma inclinação natural. E com as escolhas que eles foram fazendo e com a ajuda do ambiente, eles acabaram se tornando muito melhores do que a média da população naquilo. Então é por isso que os gêmeos criados separados acabavam bastante parecidos. De certa forma, eles escolhem e são escolhidos pelo ambiente para desenvolver as mesmas habilidades. Essa nova teoria agora explica tudo. Vamos ver. Por que gêmeos adultos são mais parecidos entre si do que os pequenos? Porque as escolhas que eles vão fazendo ao longo da vida vão moldando as suas habilidades de forma que elas ficam cada vez mais semelhantes entre si. Por que o QI da população mudou tanto em tão pouco tempo? Porque o acesso à informação e à escolarização aumentou muito nos últimos anos. Ou seja, essa nova teoria acaba dando uma virada de 180 graus no que se pensava sobre a inteligência e sobre habilidades. Agora, entende-se que os fatores ambientais são muito mais importantes do que uma eventual carga genética privilegiada ou desprivilegiada, conforme o caso. Só para não perder o fio da meada aqui, o que isso tudo tem a ver com a gente que está aqui interessado em aprendizagem? Não, tem tudo a ver. Porque na hora que a gente descobre que as nossas escolhas são muito mais importantes na determinação da nossa inteligência e das nossas habilidades, nós temos a certeza de que o esforço despendido em estudar, em tentar aprender, vale a pena e muito. Ou seja, as pessoas deixam de ser vítimas da sua genética no que diz respeito à aprendizagem e passam a ser mais donas do seu destino cognitivo. É claro que, quando se é criança, a gente não sabe disso. E aí é importante que os adultos em volta entendam essa concepção de inteligência como um fruto principalmente do ambiente e deem a essa criança as condições favoráveis para ela se desenvolverem. Mas depois que a gente vira adulto, a gente pode assumir a responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento cognitivo, sabendo que fazendo o esforço na direção certa, as coisas acabam funcionando. Nota que isso não quer dizer que não existam talentos ou inclinações naturais que são determinados pela genética. O que isso quer dizer é que esses talentos ou inclinações naturais são só uma pequena parte da história e que vai caber a nós, aos nossos pais, ao ambiente, nos ajudar a desenvolver esses talentos ou inclinações naturais ou não. A próxima videoaula vai ser uma espécie de fechamento dessa e das duas anteriores. E os links vão estar lá no blog direitinho. Aí a gente vai resumir e acrescentar algumas ideias, principalmente ideias práticas, para a gente desenvolver a nossa própria inteligência, as nossas habilidades cognitivas, só que agora com a certeza científica de que isso não é nenhuma missão impossível. Então, muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Eu vou adorar se você deixar dúvidas ou comentários sobre ela lá no blog. E até a próxima!